E eu estou aqui com a Simone Lopes, Simone de BH, e eu quero que você se apresente. Trabalha com adolescente, incrivelmente, tem grupo de pais de adolescente, curso para pais de adolescentes. Então, eu quero que você se apresente para a gente poder conversar e ouvir o que o pessoal quer saber. Eu sou Simone Lopes, eu tenho 28 anos de formada e desde o começo eu trabalhei muito com adolescentes e fiz uma especialização logo ali no começo da minha formação. Já trabalhava com crianças e famílias e assim eu falo que atender a adolescência é meu recreio na terapia, porque eu me sintonizo muito bem com eles, né? E eu fui envelhecendo e isso não mudou, eu fico feliz. Que mesmo eles vindo por um consultório hoje de uma tia, né? Eles têm uma afinidade. Além de adolescência, eu sou especialista em neurociência também e neuropsicologia. Então, assim, a gente poder embasar um pouco o que está acontecendo nesse comportamento. Por que essas coisas acontecem? Em que ordem que elas acontecem? Quando que elas começam a acontecer? Tudo tem um princípio lá é, nos nossos desenvolvimentos, né? Nas áreas que vão começar ali a serem especializadas ou desenvolvidas a partir de certa idade, para que essa faixa etária chegue, né? Então, é isso que a gente vai poder tratar aqui hoje. E além disso, terapeuta do trauma, né? Há muitos anos, trabalhando com famílias, né? Então, acho que isso aí é uma outra, uma outra conjunção, né? Uma outra interseção. Quando começa essa adolescência e como ela começa? Quando ela termina e como ela termina? Que olhar que você tem para isso? Uhum. Eu sigo a maioria, porque não tem um consenso entre uma idade específica e uma idade específica para começar e uma idade específica para terminar, né? Mas tem características reunidas que podem mais ou menos mapear um início e fim de adolescência. Então, ela, para a maioria dos autores, considera-se que a adolescência começa com o início da puberdade, né? O início da puberdade é marcado por mudanças neurológicas, né? Em áreas que vão desenvolver todos os hormônios e todas as características secundárias sexuais. E a partir disso, desenvolver todo o processo cognitivo-social e muitas outras peculiaridades que nós vamos falar aqui hoje. Mas tudo começa com esse start, né? Então, externamente, muita coisa já aconteceu lá dentro, mas externamente, para a gente saber que a adolescência começou na menina, é quando há o aparecimento do broto mamário. E no menino é através de exame clínico, porque é o aumento do testículo, né? Então não dá para ver aparentemente, mas estando regularmente no pediatra, aquela configuração de um pequeno aumento ali, e tem critérios para isso, vai demarcar o início da adolescência. Algumas crianças vão adolescer mais cedo, né? Entrar na puberdade mais cedo. Outros mais tarde. Em geral, as meninas começam primeiro do que os meninos, pelo menos 2 anos antes. Uhum. E isso segue com o amadurecimento de capacidades e aquisições complexas também, os meninos com 2 anos de atraso em relação às meninas, né? Não é só para o início da puberdade que isso fica diferente, não. E considera-se o final da adolescência o período em que o jovem já tem independência, autonomia, capacidade de ter a sua identidade, né? E, portanto, já se sustenta. Então, o que a gente vê é Então, vamos que a considerar que essa adolescência adolescência está se estendendo. não só se estendendo para cima, mas chegando muito para baixo, né? Então, é um período que tem começado cada vez mais cedo
e está se estendendo para cada vez mais tarde. É, tem um movimento histórico, social, né, de que esse jovem tem ido para o mercado de trabalho mais tarde, tem amadurecido mais tarde, e em termos das cobranças sociais, participa muito mais tempo de um período mais leve, né, da vida. E, mas tem também substrato neurobiológico correlacionando esses porquês, né? Antes, a gente achava que o amadurecimento do cérebro se dava aos 14 anos, mais ou menos aos 14 anos, ou seja, quando demarcava finalmente que chegou, né, na adolescência. Muito em função do que o cérebro já tomou praticamente o tamanho do adulto, de um cérebro adulto nessa faixa de idade, né? Mas historicamente, né, estávamos enganados, né? Na verdade, nessa época, ainda está acontecendo talvez a parte mais importante do desenvolvimento complexo, né, das cognições sociais, dos raciocínios mais elaborados e das organizações corticais, né, e pré-frontais, que vão só terminar lá no final, lá no meados da segunda década, da terceira década, né? Ou seja, Ou lá pelos seja, 24 anos, quase ou até o 30. final da terceira década, que estaria, para alguns, né? Por exemplo, os TDAH, que tem uns 4 anos de atraso nisso, estariam terminando isso lá por volta dos 30, né? Então, é muito importante a gente ter esse tipo de entendimento para que os pais possam acompanhar as crianças que se tornaram adolescentes e os jovens adolescentes que vão se tornando jovens adultos, porque muitas vezes eles não têm as competências prontas, né? Formadas, organizadas, estruturadas, funcionais que a sociedade exige, né? Que a vida exige. Né? Então, isso aí vai muito de pessoa para pessoa, mas tem faixas específicas demarcando pontos, picos, né, importantes a cada período desse estágio. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Como estávamos erroneamente informados, né? Acreditando durante muito tempo que o cérebro estava formado aos 14, e isso não é verdade, hoje se sabe que é o que você está dizendo, as questões sociais, afetivas, familiares, de quando se acreditava nessa maturidade com 14, né? Colaborava para esse jovem ir, mesmo não pronto, né? Porque assim, o que a gente percebe no consultório? Adultos que foram para a vida, que se formaram, trabalharam, casaram, vivenciaram situações traumáticas, porque tem que dar conta, né? Tem que carregar, tem que fazer, e fomos fazendo, né? Somos de uma geração em que se entendia que o cérebro estava maduro com 14. Então, a sociedade tinha uma complementariedade de exigência desse comportamento. Você acredita que o fato dessa informação ter chego e todas essas mudanças socioculturais, familiares, de mudança de comportamento desses pais com essas crianças, com esses adolescentes, com esses jovens adultos, somado à informação de que esse cérebro não está maduro o suficiente, colabora também para esse comportamento fora mais imaturo, de menos compromisso, de menos resiliência? Na verdade, não, porque pouca gente sabe disso, né? Então, assim, os profissionais, médicos, psicólogos ou especialistas sabem e vão conjugar isso de acordo com as demandas das queixas das famílias, né? Mas os pais em si, eles não têm essa informação assim tão clara, tão estudada, para poder dizer que, vamos dizer assim, piorou
o início desse amadurecimento, porque agora a informação está aí. Não. É que o gene, né? A parte genética que está ali predisposta a amadurecer e vai dando esses inputs para o cérebro para ele amadurecer, junto com o fenótipo, né? Que são as questões de aspectos ambientais, cobranças sociais, oportunidades, junto vão dando, no fim das contas, a formação que se tem. Então, se você tem um ambiente mais estruturado, né, no qual uma família não é uma família caótica, tem uma estabilidade, tem uma orientação, tem uma exigência, tem um limite, tem sonhos partilhados, planejamentos, etc. Você vai vendo que esses adolescentes, mesmo não prontos, vão demonstrando também sinais de mais estabilidade, embora não estejam prontos. Sinais de mais regulação emocional, embora estejam em desenvolvimento desses aspectos, né? Agora, se você tem jovens em situação de risco, de violência, de desajuste familiar, com uma carga genética já predisposta, etc., essa é uma época muito sensível para desenvolver situações adversas, né? Seja de uma autoestima baixa até o desapontar aí de uma esquizofrenia pode acontecer na adolescência, por causa dessa situação de grandes mudanças acontecendo num curtíssimo espaço de tempo, né? A gente pode dizer que dentre todas as épocas de desenvolvimento, considerando todo o desenvolvimento humano, a adolescência é marcada pelas mudanças mais complexas e importantes nesse curto espaço de tempo em nível neuronal, né? Então, o que você está me perguntando? Se influencia? Influencia, positiva ou negativamente. Mas não é porque o conhecimento veio à tona que amadurecimentos têm chegado mais tarde ou que as pessoas estão deixando de ir. É porque, junto com isso, houveram mudanças sociais, favorecendo ou dificultando esse desenvolvimento. Sim.